Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a mais uma aula. Abram a apostila de vocês lá na página 424. E a gente vai começar a ver ali a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Fala assim ali, ó. Você já percebeu que fatorar uma expressão algébrica é transformá-la em uma multiplicação de expressões algébricas? Em particular, fatorar um trinômio quadrado perfeito é transformá-lo numa potência de expoente 2, multiplicação de duas expressões iguais. A base dessa potência é a expressão que representa a medida do lado de um quadrado. Olha lá a questão número 1, fala assim. Represente geometricamente os dois quadrados e os dois retângulos congruentes, cujas áreas somadas são dadas pelo trinômio quadrado perfeito a seguir. Depois escreva na forma fatorada a área do quadrado formado pelas figuras. Então, ó, ele tem lá o trinômio dessa forma, ó. 9x ao quadrado mais 30x mais 25. Ele quer que a gente represente em forma geométrica, sendo dois quadrados e dois retângulos. Lembra que a gente viu na aula passada e na aula retrasada também que o trinômio quadrado perfeito ele aparece a partir de um quadrado que vai ter lados iguais e daí quando a gente vai fazer as áreas dentro deles, a gente acha dois quadrados e dois retângulos e daí quando a gente soma a gente chega no trinômio. Então vamos pensar assim, ó. Eu tenho um quadrado aqui, certo? Aqui eu tenho um número ao quadrado. Que número ao quadrado que eu tenho aqui que vai dar 9x ao quadrado? É o 3x, não é? 3x ao quadrado não é igual a 9x ao quadrado? E aqui, que número que eu tenho aqui, ó, que vai dar 25? Que número ao quadrado dá 25? É o 5 ao quadrado, não é? Então, os meus quadradinhos, eles vão ter lado 3x e lado 5, tá? Então, ó, vamos pensar assim, ó. Deixa eu ver se vai dar... Se vai ficar ruim o desenho. Deixa eu fazer maior esse. Vai ser mais ou menos assim que eu vou fazer. Ó, temos um quadrado aqui. E eu vou ter um quadrado aqui também. Não ficou muito bem quadrado isso aqui, né? Mas é como se fosse um quadrado, tá? Então, ó, esse quadrado aqui, ele vai medir 9x ao quadrado. Esse quadrado aqui vai medir 25, a área, tá, gente? E qual que vai ser a área desses dois aqui? Bom, eu não tenho 30x, eles são iguais. Então, eu vou pegar esse 30x e dividir por 2, vai dar 15x. Então, a área desse daqui vai ser 15x e desse aqui também vai ser 15x. Então, qual que é o lado desses meus quadrados dos retângulos? Ó, esse lado aqui é 3x, não é? Porque 3x vezes 3x dá 9x ao quadrado. Se aqui é 3x, aqui também é 3x. Se aqui é 3x, aqui também é 3x. Aqui não é 25, então aqui vai ser 5 vezes 5, ó. Se aqui é 5, aqui é 5, e se aqui é 5, aqui também é 5. Então, tá aqui representado geometricamente o nosso quadrado. Ó, ele fala aqui, né, ó. Represente geometricamente os dois quadrados e os dois retângulos congruentes, cujas áreas somadas são dados pelo trinômio quadrado perfeito a seguir. Então, tá aqui, ó, dois quadrados diferentes e dois retângulos. Se eu somar 9x ao quadrado mais 15x mais 15x mais 25, quanto que vai dar? 9x ao quadrado mais 15x mais 15x, 30x mais 25, ó.
Deu exatamente o meu trinômio aqui de cima, tá vendo? Aí ele fala assim, depois escreva na forma fatorada a área do quadrado formado pelas 4 figuras. Então, qual que é a forma fatorada da área? É um lado vezes o outro lado, não é? Então, é como se fosse assim, ó, 3x mais 5 vezes 3x mais 5. Só que não é um quadrado, os lados não são iguais, então eu nem precisava fazer isso. Eu podia simplesmente ter pego um lado e elevado ao quadrado. Essa é a forma fatorada. Se eu desenvolver isso daqui, eu vou chegar nisso, ó. O quadrado do primeiro, 3x ao quadrado, 9x ao quadrado. Mas 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30x. 30x. Mais o quadrado do segundo, o quadrado de 5 é 25. Tá? Então é isso que ele deu aqui pra gente. Até agora, todas as atividades realizadas com trinômio quadrado perfeito, com enfoque geométrico, tiveram como objetivo favorecer a visualização e a compreensão desses fatos geométricos. No entanto, a álgebra moderna requer raciocínio abstrato. Você já deve ter percebido algumas regularidades entre os trinômios quadrado perfeitos, as quais lhe permite realizar a fatoração sem o recurso geométrico. Então, talvez a gente já consiga fazer isso daqui virar isso sem precisar desenhar. Aí, na número 2, ele vai pedir isso, ó. Descreva com base nos trinômios quadrados perfeitos indicados a seguir os procedimentos que devem ser adotados para escrevê-lo na forma fatorada. Então, agora, a gente vai escrever na forma fatorada, só que sem desenhar. Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso? Ó. A letra A é x ao quadrado mais 6x mais 9. Bom, a gente estava acostumado a pegar aqueles numerozinhos ao quadrado e abrir ele no trinômio quadrado perfeito. Agora a gente vai fazer o caminho inverso. A gente tem o trinômio quadrado perfeito aberto aqui e a gente vai escrever ele da forma fatorada. Como que a gente faz isso? A gente não pega o quadrado do primeiro número? Então, ó, se eu tenho x ao quadrado, quem que eu elevei ao quadrado para dar x ao quadrado? Foi o x, não foi? Se aqui eu tenho mais, aqui eu vou colocar um mais também. O segundo, eu vou por enquanto ignorar ele, tá? E vamos lá pro terceiro. Quem que eu elevei ao quadrado para dar 9? Não foi o 3? Então, eu vou colocar aqui o 3, ó. Pronto, essa é a minha forma fatorada. Vamos ver se tá certo, ó. O quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. 6x. Mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado, 9. Tá certo essa, né? Letra B. M ao quadrado menos 10m mais 25. Vamos lá. Então, a gente sempre vai pegar o primeiro. Quem que é o primeiro? Quem que eu elevei ao quadrado para dar m ao quadrado? O m, não foi? Se aqui eu tenho menos, aqui eu tenho menos. Quem que eu elevei ao quadrado para dar 25? O 5, não é? Então, eu acho que vai ser isso. Vamos ver se tá certo, ó. O quadrado do primeiro, m ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes m, 2m. 2m vezes 5, 10m. Mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, 25. Prontinho, então tá certo aqui. Ali no número 3, ele pergunta assim: para fatorarmos um trinômio quadrado perfeito, procedemos da seguinte maneira. Então agora eu vou escrever com vocês um passo a passo de como a gente procede para fatorar um quadrado perfeito. Então escrevam aí na apostila de vocês nesse retângulo, ó. A primeira coisa que a gente faz é identificar os termos que são quadrados perfeitos. Então, viu ali? Eu não tinha x ao quadrado, olha aí na anterior. Se não tinha x ao quadrado e 9, eles não são quadrados perfeitos? O que são quadrados perfeitos? É um número que eu elevei ao quadrado e deu aquele número, não é? Então, primeiro eu vou identificar quais são esses números que eu elevei ao quadrado. Por exemplo, o 6x, eu elevei ele ao quadrado? Não elevei, não tem como eu levar um número e dar 6x, não é? Então, eu não elevei o 6x ao quadrado, ou um número e deu 6x.
Então, a primeira coisa que a gente faz essa aqui é a número 3, tá? Identificamos os termos que são quadrados perfeitos. Tá, esse é o primeiro passo. O segundo. Então, a gente identificou esses termos que são quadrados perfeitos. A segunda coisa que a gente tem que fazer é encontrar as raízes dele. Por quê? Ó, eu não tinha assim, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. Tá, eu sei que os meus quadrados é o x ao quadrado e o 9. Eles são os meus quadrados perfeitos. Achei. Só que para escrever eles aqui, eu não vou colocar o x e o 9. O x ao quadrado e o 9. Eu tenho que achar qual termo que eu elevei ao quadrado para dar eles. Para fazer isso, é só a gente tirar a raiz. Qual que é a raiz de x ao quadrado? É x. Qual que é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, é só eu tirar a raiz quadrada, tá? Então, o segundo passo encontramos a raiz quadrada desses termos. Certo. O terceiro passo, ó, verificamos se o terceiro termo é o dobro do produto dessas duas raízes. Então, ó, eu já identifiquei que aqui é o quadrado, esses são os quadrados perfeitos, tirei as raízes deles, tá, chegou aqui. Agora, eu preciso saber se esse terceiro termo aqui, ele tá certo, né? Porque podia ser qualquer número ali. Então, eu preciso saber se ele também tá certo. Como que eu faço isso? É só eu ver se ele é o dobro desse produto aqui. Então, eu faço, ó, x vezes 3, 3x. O dobro de 3x é 6x. Exatamente isso. Então, esse aqui tá certo. Então, vamos lá. Verificamos se o terceiro termo é o dobro do produto dessas duas raízes. Então, escreve aí. Verificamos se o terceiro termo. Aqui, gente, terceiro termo não é da posição que ele tá? Porque ele era o segundo ali, né? O terceiro termo é que é o terceiro que a gente vai pegar para analisar, tá? Então, verificamos se o terceiro termo é o dobro do produto dessas duas raízes. E por último, o que a gente faz? Então, a gente viu que achamos os quadrados perfeitos, encontramos as raízes e verificamos se o terceiro termo é o produto dessas duas raízes. Bom, a gente viu que sim, que é o produto dessas duas raízes. Então, em caso afirmativo, a fatoração será dada pelo quadrado da soma das duas raízes encontradas, tá? Ou o quadrado da diferença. Aí vai depender se esse aqui é positivo ou se ele é negativo, né? Que a gente já viu. Então, em caso afirmativo, a fatoração será dada
pelo quadrado da soma das duas raízes encontradas. A palavra encontrada vai ficar bem pequenininha. Encontrada. Soma ou diferença, tá, gente? Aí vai depender, tá? Pode colocar aí, soma ou diferença. Certo? Então, esse é o passo a passo pra gente fazer essa transformação de um trinômio para fatorar ele, tá bom? Eu quero que vocês copiem isso na apostila de vocês. Aqui eu vou ler de novo, tá? Só pra vocês, porque ficou pequenininho, né? Ó. Em caso afirmativo, a fatoração será dada pelo quadrado da soma ou diferença das raízes encontradas. Tá bom? Copia isso aí nesse retângulo aí azul da número 3. Eu vou apagar pra gente fazer o exercício número 1. Mas pra gente fazer ele, seria interessante se eu deixasse aqui, né? Como a minha lousa é muito pequenininha, então eu vou apagar, mas vocês vão ter escrito aí e a gente vai lendo isso aqui pra resolver o exercício número 1, tá bom? Então copia aí. Vamos lá então, ó. Então ele fala assim: utilizando os procedimentos discutidos anteriormente, fatore os trinômios quadrados perfeitos. Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que ele fala? Então, identificamos os termos que são quadrados perfeitos. Quais são então quadrados perfeitos? Ó, o 20A é um quadrado perfeito? Não é, né? Não tem nada que eu vou levar ao quadrado que vai dar 20A. O 4A é um quadrado perfeito? Sim, né? Se eu pegar 2 e elevar ao quadrado dá 4, se eu pegar A e elevar ao quadrado dá 4A ao quadrado. Então, esse daqui é um quadrado perfeito. O 25 é um quadrado perfeito? Sim, então o 25 também é. Então, tá aí identificado os quadrados perfeitos. Depois encontramos a raiz quadrada desses termos. Qual que é a raiz quadrada de 2A ao quadrado? 2A. Então, 2A. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Então, encontrei aqui a raiz quadrada desses termos. Verificamos se o terceiro termo é o dobro do produto dessas duas raízes. Então, primeiro a gente vai fazer o produto dessas duas raízes e a gente vai ver qual que é o dobro dela. Então, ó, 2A vezes 5, 10A. Qual que é o dobro de 10A? 10A vezes 2, dá 20A. Aqui eu tenho 20A? Tenho, então é. Aí, depois, em caso afirmativo, a fatoração será dada pelo quadrado da soma das raízes encontradas. Então, isso daqui vai ser o quadrado, ó, o quadrado da soma dessas raízes encontradas. Acabou. Aqui no caso é positivo, então é soma mesmo. Se aqui fosse negativo, então aqui seria negativo, tá bom? Aqui, ó, vamos encontrar os quadrados perfeitos, ó. 4b ao quadrado é um quadrado perfeito? Sim, né? 12ab é? Não é. 9a ao quadrado é? 9a ao quadrado é. Beleza. Agora a gente vai encontrar as raízes deles. Qual que é a raiz de 2b ao quadrado, de 4b ao quadrado? 2b. E de 9a ao quadrado? 3a, não é? Encontramos as raízes. Agora a gente vai ver se o dobro do produto vai dar 12ab. Então, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, que é o dobro, é 12, ó. 12ab. Então é, não é? Então, beleza, deu certo. Em caso afirmativo, a gente vai elevar ao quadrado e vai colocar o sinal que aparece aqui, no termo que é a multiplicação, o dobro da multiplicação deles. Então, aqui é menos. Tá? Aqui, vamos achar os quadrados perfeitos, ó. 16m é? Bom, 16 é 4 vezes 4. Deu certo? Só que o m é um quadrado perfeito? Não, né? Eu teria que ter um m ao quadrado aqui. Então, não é. 64 é? 64 é, porque 64 é 8 vezes 8. M ao quadrado é um quadrado perfeito? Sim, porque m ao quadrado é m vezes m. Tá? Então, achamos.
Agora, a gente quer a raiz desses dois números. Então, desses dois termos. Qual que é a raiz de 64? 8. Qual que é a raiz de m ao quadrado? M. Agora, vamos ver se esse número aqui é o dobro da multiplicação desses dois. Então, ó, 8 vezes m, 8m. O dobro de 8m é 8m vezes 2, que é 16m, ó. Exatamente o que temos aqui. Então, a gente eleva eles ao quadrado e aqui no meio a gente põe o sinal que tá aqui, ó. Nesse termo que é o dobro ali, né? Que é menos. Então, vai ser 8 menos m ao quadrado. Tá? Aqui agora, ó. Quais são os quadrados perfeitos, ó? 4 nono de x ao quadrado é um quadrado perfeito? Sim, né? Porque o 4 tem raiz e o 9 tem raiz. Aqui é? Não, né? Porque essas letrinhas aqui não estão ao quadrado, o 15 também não tem raiz, então não é. O 1 sobre 25 são quadrados perfeitos e o y é um quadrado também. Então, ó, aqui a gente tem outro quadrado perfeito. Então, a gente vai tirar a raiz deles, ó. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz de 25 é 5 e de y é y. Vamos ver se isso aqui é o dobro dessa multiplicação, ó. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 2 sobre 15, 4 sobre 15. Exatamente aqui, ó. Aqui é mais, vamos colocar o mais aqui e elevar ao quadrado. Beleza, pessoal? É só isso, ó, que a gente tem que fazer nessa questão, tá? Vamos fazer ali, então, a número 2, na página 426. Ela fala assim, ó. Aplicando os casos de fatoração já estudados, fatore as expressões. Então, agora vocês vão usar os casos que vocês aprenderam, ó. Lembra que a gente aprendeu por em evidência? Então, ó, a gente tem m ao cubo aqui e m ao quadrado aqui. Então, a gente pode pôr quem? O m ao quadrado em evidência, não pode? Aqui eu não tinha m ao cubo, eu não tirei m ao quadrado, então sobrou um m aqui, não sobrou? E aqui, ó, eu tinha 4m ao quadrado, coloquei m ao quadrado em evidência, sobrou o 4. E acabou. Aqui, ó, a gente vai dividir em dois termos. Então, a gente vai pegar esse e depois esse. Porque não tem nada que tem em todos os termos, né? Então, vamos lá. O que tem aqui e aqui? O A, não é? Então, eu vou pôr o A em evidência. Aqui sobrou A e aqui sobrou o D. Mas, o que tem igual aqui e aqui? O B. Então, aqui sobrou o A e aqui sobrou o D. Agora, ó, esse termo aqui não é igual a esse aqui? Então, eu posso colocar ele em evidência também. Então, eu vou colocar A mais D em evidência. O que sobrou aqui? O A. O que sobrou aqui? O B. E acabou. Aqui, ó, tem alguma coisa que eu tenho nos três? Não, se eu juntar esses dois, vai sobrar aquele ali e ali. Mas a gente acabou de aprender que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. E que a gente pode fazer daquela forma que a gente aprendeu agora anteriormente, tá? Então, ó, a gente tira o quadrado do primeiro termo, a raiz, né? Vai ficar quem? 3A. A gente copia o sinal que tá aqui e tira a raiz do 4, que é 2. E aí eleva ao quadrado. Não pode ser que seja elevar ao quadrado ali, viu, gente? Como eu sei que tá certo? Eu sei que aqui é o quadrado, aqui é o quadrado. E pra saber se isso aqui tá certo, multiplica esses dois e depois multiplica por 2. Faz o dobro, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Ah, que tá ali, né? Mesma coisa aqui, ó. Qual que é a raiz de 49? 7. Vou copiar o mais. Qual que é a raiz de r ao quadrado? R. Vamos ver se tá certo, ó. O quadrado do primeiro, 49. 2 vezes 7 vezes r, 14r, mais o quadrado do segundo. Então tá certinho. Aqui não é um trinômio quadrado perfeito, né? Ó, porque eu não tenho raiz disso, nem disso, nem disso. Então, mas eu tenho z, z e z. E todos eles são múltiplos de 2, não são? Então, a gente pode tirar o 2 e o z pra fora. 6 dividido por 2, 3. Então, tirou um z, tinha 2, ficou 1 só. 8 dividido por 2, 4.
4 tinha z ao cubo, tirei 1, então vai ficar z ao quadrado. 12 dividido por 2, 6. Eu tinha só um z, tirei um z, acabou aqui. Beleza? Só isso aí da número 2. Agora, gente, eu vou pedir para vocês fazerem a número 3 em casa. Ela é muito simples, ó. Identifica os trinômios quadrados perfeitos e fatório. Então, vocês vão ver. Eu já vou falar para vocês. Já vou adiantar aqui, ó. Vocês têm 5, não tem? A, B, C, D e E. Só 3 vai ser trinômios quadrados perfeitos. 2 não vão ser. Então, vocês vão ter que identificar qual desses 5, quais, né? Então, 3 desses 5 vão ser trinômios quadrados perfeitos. Vocês vão identificar quais são e vão escrever ele da forma fatorada, que é o que a gente veio fazendo hoje, tá bom? Então, a tarefa de hoje é isso, tá? Página 426, exercício número 3, beleza? E daí, na próxima aula, a gente começa com a aplicação dos produtos notáveis e do trinômio quadrado perfeito em situações do cálculo mental. Beleza, pessoal? Tenham um ótimo dia, uma ótima semana para vocês. Façam a tarefa e amanhã a gente corrige, tá bom? Tchau!